Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Engenharia das Normas. Hoje a nossa missão aqui é resolver a prova de Engenharia Civil que foi aplicada no concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul. É uma prova recente, foi aplicada agora em 2026 pela banca Fundação Carlos Chagas, a FCC. Então, antes de a gente começar a resolver as 40 questões da prova, só uma breve apresentação, né? Aos que não me conhecem, meu nome é Uriel, eu sou engenheiro civil de formação, formei na Universidade Federal de Roraima em 2017. Eu fui aprovado no concurso da Polícia Rodoviária Federal, o edital de 2018, sou da turma de 2020, e recentemente consegui duas aprovações na minha área. Eu fui o primeiro colocado na Caixa Econômica Federal, né, no cargo de engenheiro civil, aqui para o Polo de Roraima, e fui o segundo colocado no cargo de perito criminal em engenharia civil da Polícia Científica de Santa Catarina. Ambos são concursos que eu julgo extremamente concorridos, né? As duas carreiras são excelentes, o final de carreira dos dois cargos hoje beiram os 40 mil reais, né? E eu tive esses êxitos, essas classificações, através de muito estudo, muito empenho, né? E o material específico eu decidi estudar por conta. Então eu li muita norma da BNT, eu li muitos manuais oficiais e muito texto de lei, né? Nessas duas provas eu acertei 36 das 40 questões específicas, né? Então totaliza um rendimento aí de 90%. E a partir disso eu decidi pegar o meu material de estudo e compilar ele e melhorar, né? E fazer um material realmente direcionado. Eu já havia estudado antes para engenharia, para outros concursos, e acabei não indo bem, né? Porque tem muito material, muita apostila que é genérica, no sentido de tem muito conteúdo, né? E aí o candidato acaba estudando coisas que não caem, e por vezes faltam conteúdos que caem, que as bancas cobram, né? Então eu decidi realmente fazer um material direcionado. E eu comecei a produzir material, esse inclusive é o primeiro vídeo, é um vídeo de teste, né? Mas eu comecei a produzir material para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, né? Que a prova vai ser agora final de junho de 2026. A banca também vai ser FCC, né? E eu realmente estou investindo meu tempo analisando essa banca, fazendo um raio-x geral das questões, do banco de questões. Eu analisei primeiro os últimos 10 anos, depois eu analisei os últimos 5 anos de questões para entender como a banca cobra engenharia, né? Cada banca possui a sua especificidade. E estou realmente fazendo um material bem direcionado para essa banca. Então, muito provavelmente, esse material aqui que eu estou produzindo no futuro irá se tornar uma apostila de engenharia da FCC, não é? E aí eu posso produzir a engenharia da FGV, engenharia da CESP-Sebrasp e assim sucessivamente. Então esse é um material que está disponível lá no meu site, no engenhariadasnormas.com.br, tá? Esse vídeo aqui vai estar no YouTube gratuitamente e aí no link na descrição, né, tem um link para o meu site, lá eu vou deixar o PDF dessa resolução. Então quem quiser baixar é só acessar o site e fazer o download do PDF, beleza? Agora vamos começar aqui a prova, né, e ver quanto tempo nós vamos levar para resolvê-la. Questão de número 41. Durante a execução de estruturas de concreto, se houver previsão de interrupção da concretagem, as barras de espera devem ser protegidas contra a corrosão. Em ambiente da classe 1 de agressividade ambiental, o tempo máximo de exposição das barras sem a necessidade de proteção contra a corrosão é. Então, aqui uma questão de concreto armado, né? O concreto armado é o assunto mais cobrado dentro da banca FCC, né? Existem diversas normas que relacionam aí o estudo do concreto. Tem a 6118, tem a 14931, tem a norma de concreto dosado em central, tem a norma de cimento Portland utilizado no concreto. Então são várias normas e a cobrança também é bem extensa, né? Aqui ele cobrou em cima de uma questão da classe de agressividade ambiental, não é? Só para a gente relembrar, tem 4 classes, né? Classe 1, 2, 3 e 4. Cada uma aí tem um risco associado, tem a definição do ambiente dessas classes, não é? E a FCC gosta muito disso aqui porque tem muita decoreba relacionando essas normas, não é? Essa dessa questão é uma, por exemplo. A gente também vai ter a relação de água-cimento, que tem um valor mínimo para cada classe ambiental. A gente tem aí a resistência do concreto, o FCK mínimo para cada classe ambiental. Vamos ter também o consumo mínimo de cimento para cada classe ambiental. Temos uma tabela gigante, que é a de cobrimento mínimo
seja para vigas, lajes, pilares, estruturas enterradas, que também é em função de cada classe ambiental. Então, o candidato que vai prestar uma prova da FCC tem que saber essas informações, né? Eu fiz uma apostila de concreto, ela está bem legal, está bem direcionada, né? Tá o que a pessoa precisa saber para fazer uma prova de engenharia civil de concurso público. Nesse caso aqui, é uma informação tirada da NBR 14931, e ela fala que para a classe 1, essas barras poderão ficar expostas até 24 meses. Lembrando que a classe 1 é a mais branda, né? Então, nossa alternativa aqui é a alternativa D, decoreba de norma. A FCC gosta muito disso. E aqui eu trago o slide com a resolução bem organizada, né? A fonte, esse print aqui é um print da minha apostila de concreto, então sempre que tem pontos importantes a serem decorados, eu coloco essa tarja vermelha para chamar a atenção do leitor. Então, próxima questão é uma questão aí que envolve conhecimentos de análise e de resistência dos materiais. Questão de número 42. Uma viga biapoiada de madeira está submetida a uma carga uniformemente distribuída de 15 kN por metro em todo o seu vão de 4 metros. Considerando que a seção transversal da viga é retangular, com 10 cm de base e 30 de altura, a tensão normal máxima de compressão na flexão, que atua nas fibras superiores da viga, é. Então, aqui uma questão de análise e de resistência dos materiais. Não é? Ele dá algumas informações, ele dá aqui uma viga biapoiada, o carregamento uniformemente distribuído, 15 kN por metro, o vão de 4 metros, e a seção transversal de 10 centímetros de base e 30 centímetros de altura. E o que ele pede é a tensão normal máxima nas fibras superiores. Não é? Como resolver isso? Tem uma formulinha muito simples que relaciona a tensão é momento vezes y dividido pelo momento de inércia. Tá? Então, o momento máximo a gente calcula através da análise estrutural. Esse y aqui, como o material é uniforme, ele vai ser justamente essa distância do centroide até as fibras superiores, ou seja, metade da altura. E o momento de inércia é BH a terceira sobre 12, porque é uma seção retangular. Tá? Então, o momento máximo aqui a gente calcula, como a viga é uniformemente distribuída biapoiada, é QL ao quadrado sobre 8. Nesse momento aqui ele vai acontecer no meio da viga. Então, o momento aí é 15 vezes 4 ao quadrado dividido para 8. Isso aqui eu posso simplificar, vira 2. Meu momento aí máximo, ele vai ser 30 kN/metro. O y, como eu já falei, é metade da altura. Então, o y... Opa, risca. O y é 15 centímetros. E meu momento de inércia eu calculo através de BH3 sobre 12. Quando eu substituir esses valores aí, vai dar um momento de inércia de 2,25 vezes 10 a menos 4 metro a quarta. Não é isso? E aí quando eu substituo todos esses valores, né, e aqui eu vou usar minha colinha aqui só para evitar a gente perder mais tempo, né, quando eu substituo todos os valores, a minha tensão vai ser de 20 MPa. Tá bom? Então, bem tranquilo aí, né? Aqui tem a resolução organizada para vocês verem. Então, aqui bastava ter esses conhecimentos dessas fórmulas, né? E não confundir a unidade ali dos centímetros com metros. Eu, particularmente, gosto de trabalhar tudo no SI e depois eu uso as potências ali para quilopascal, megapascal, quilonewton, meganewton, enfim, o que for acontecer de acordo com a base 10. Então, bem tranquilo. Então, esse também é um assunto que cai muito na FCC, tá? A análise estrutural e resistência dos materiais, que toda a prova tem, né? E por vezes tem mais de uma questão. Esse é um outro ponto interessante da banca. Ela não costuma pulverizar os assuntos, né? Então, não cai tudo que está no edital, né? Não tem nem como cair, né? Então, ela cobra 3, 4 questões do mesmo assunto. Então, por isso que é importante você ter um direcionamento adequado. Beleza? Vamos para a próxima, que é a questão de número 43. Ó. No projeto da construção de um edifício de estrutura de aço, foi prevista a execução de lajes de piso de concreto armado, suportadas por vigas biapoiadas de perfis de aço, com comprimento de 4,2 metros. O deslocamento vertical máximo permitido para essas vigas é... Então, aqui, de novo, é decoreba de norma. Tá? Aqui a norma é a NBR
8.800, não me recordo agora o ano dela, né, que é a norma que trata de estruturas metálicas, uma norma bem extensa, tem quase 300 páginas, mas a cobrança dela normalmente vem em cima dessas referências construtivas, desses parâmetros construtivos e de limites, né? Nesse caso aqui tem uma tabela. Essa questão aqui em específico eu achei ela um pouco apelativa, né? Essa tabela ela relaciona alguns limites para vigas de piso, vigas de cobertura, né? E nesse caso aqui o limite de vigas de piso biapoiado, ele vai falar que é L, ou seja, o vão dividido para 350. O normal é 250, que a gente está acostumado a ver, né? Então aqui é um valor diferente. Né? Como ele traz isso aqui, a resposta em milímetros, vamos usar aqui o 4.200 dividido para 350. Então, portanto, o nosso deslocamento máximo permitido vai ser de 12 milímetros, alternativa letra E. Também aplicação de conhecimento de norma. A fórmula é bem simples, uma divisão, mas tem que saber esses limites. Né? Essa questão aqui eu achei ela um pouco apelativa. Então, está aqui a resolução com a fonte. Né? Vou deixar o PDF para vocês, então tive que organizar. A próxima é a questão 44. Questão de simbologia. Ó. Considere o símbolo gráfico da figura a seguir, utilizado em projetos de prevenção de combate a incêndio. O símbolo representa o quê? Né? Então, aqui é uma norma, né? Acho que é a norma... Deixa eu puxar aqui o número dela, que eu também não me recordo de cabeça. NBR 14931, não, que eu coloquei errado, porque essa 14931 é a norma de concreto. Faltou mudar o número aqui. Mas é uma norma que vai falar só de simbologias de incêndio, né, de projetos de combate a incêndio, tem mais de 100 símbolos lá. Poderia cair qualquer coisa. Né? Nesse caso aqui, é o detector de chama. Tá? E aí, decoreba, não tem o que fazer. Ela cobra, a FCC cobra tanto nessa parte de incêndio, quanto também nas instalações de esgoto sanitário. Lá também tem algumas simbologias para ralo sanitário, para caixa sifonada, caixa de passagem, não é? E aí a gente tem que decorar isso daí. A não ser que a pessoa trabalhe com isso no seu cotidiano na engenharia, né? A pessoa pode ter um pouco mais de noção. Então, aqui eu apresento ó, a resposta, só a norma aqui que eu vou corrigir, tá? No PDF que eu subi no site eu vou corrigir isso aqui, porque essa norma aqui é uma norma de concreto. E aqui eu trouxe alguns símbolos que são os mais comuns, né? Então, o ideal seria que a banca cobrasse os mais comuns, que a pessoa tem mais noção ali de extintor, né? Extintor, uma detecção de alarme. Nesse caso aqui, ele cobrou o símbolo do detector de chamas. Então, dentre as instalações prediais, uma que é muito cobrada pela FCC é a parte de instalações elétricas. E ela não cobra apenas o texto normativo da NBR 5410. Ela também exige do candidato o conhecimento daquelas fórmulas de física 3, que relacionam potência, voltagem, corrente e resistência. Nessa questão aqui, por exemplo, ela cobrou o conhecimento da fórmula P. Opa, só botar aqui a canetinha. P igual a V vezes I. Nesse caso aqui ainda tem também um fator de potência, porque foi nos dado isso daí. Que é potência igual a voltagem vezes corrente vezes fator de potência. Ele quer saber, no caso aqui, a corrente nominal, que é o nosso I. Mas essa potência aqui não é a potência de 4.752 watts, porque ele também informou o rendimento do motor. Né? Então, eu tenho que saber qual é a potência de entrada. Porque o que acontece? Cada equipamento possui um rendimento. Ele fala lá, 4.752 watts. Então, para ele funcionar, ele precisa de mais que isso. Ele vai precisar de 5.000 e uns quebrados. Né? Por quê? Porque ele tem um rendimento de apenas 90%. Então, eu tenho que saber aqui qual é a minha potência de entrada. Ela vai ser... Opa, calma. Problemas técnicos, estou aprendendo. Vai ser a potência dividida pelo rendimento. Então, a potência de entrada vai ser justamente 4.752 dividido para 0,9. Então, minha potência de entrada vai ser 5.280 watts. Agora, eu posso substituir na primeira fórmula. Então, 5.280 é a voltagem, que é 220, vezes a corrente, é o que eu quero saber. O fator de potência é de 0,8.
Então, daqui eu tiro que minha corrente é de 30 amperes. Então, questãozinha tranquila, substituição de fórmula, mas tem que saber essa formulinha aí, beleza? Então, aqui a questão, né, bem organizada, beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 46. Na construção de um edifício residencial, foi instalada uma bomba centrífuga com potência de 5 cavalos, rotação de 1.200 RPM e vazão de 5 litros de água por segundo, para encher o reservatório superior com capacidade de 108.000 litros em 6 horas. Após algum tempo de funcionamento, a bomba inicial foi substituída por outra bomba de mesma potência, mas com rotação de 1.440 RPM. Em função dessa substituição, o tempo para encher o reservatório modificou-se para... E aí? Então, na parte de instalações prediais também, o que é muito cobrado pela FCC é essa questão de dimensionamento de bombas, né? Normalmente a gente vai utilizar aquela fórmula potência, ela vai ser o gama da água, vezes a vazão, vezes a altura manométrica, dividido por 75, vezes o rendimento. Né? Normalmente é essa formulinha que a gente costuma utilizar. Né? Nesse caso aqui não vai ser essa fórmula, eu trouxe só para ilustrar mesmo. Né? Aqui a gente tem que ter um conhecimento um pouquinho maior de bombas, né? No sentido de que ele fala que é a mesma potência, mas tem uma rotação maior. Essa rotação maior, ele favorece um ganho maior da bomba, ela consegue recalcar uma vazão maior. E ela respeita uma proporção, né? Quanto mais RPMs, quanto mais rotações ela tiver, mais a água ela vai conseguir recalcar. E isso é respeitado através de uma relação muito básica, né? Que é o quê? Fala que a vazão aqui, Q1 e Q2, elas são diretamente proporcionais à rotação dessas bombas. Tá joia? Então aqui eu tenho que saber qual é a vazão 1. Ele me dá. Então a vazão 1 aqui é de 5 litros de água por segundo. Vou manter em 5 litros. Né? Eu vou achar aqui que é igual a rotação 1, que ele deu de 1.200. A vazão 2 eu quero descobrir. E a rotação 2 eu tenho que é 1.440. Então, fazendo aí a multiplicação e depois a divisão, eu vou ter que Q2 é 6 litros por segundo. Mas ele quer saber em quanto tempo se enche esse reservatório. O reservatório é de 108.000 litros. Então, a gente tem aqui que vazão nada mais é do que o volume dividido pelo tempo. A vazão eu tenho que é 6. O volume é 108.000. Observem as unidades. 6 está em litro por segundo. O volume está em litros. Então, podemos prosseguir. E o tempo aqui vai sair em segundos, né? Já que a vazão está em litros por segundos. E daí eu tenho que o meu tempo aqui, ele é 18.000 segundos ou 5 horas. Tá joia? Então, questão também de aplicação de fórmula. Beleza? A FCC se divide muito entre aplicação de fórmula e decoreba de norma. Na decoreba de norma, às vezes, ela apela um pouquinho. Tá bom? Então, tá aqui a resolução. Questão de número 47. No dimensionamento do diâmetro das tubulações dos sistemas prediais de esgoto sanitário de um banheiro, no qual devem ser instalados um chuveiro, um lavatório, um bidê e um vaso sanitário, a soma de unidades Hunter de contribuição que deve ser levada em consideração para a determinação do diâmetro mínimo do ramal de descarga é... Então, aqui é aquela decoreba, né, apelativa. Aqui ela cobrou o conhecimento da NBR, acho que, se eu não me engano, não sei se é 8190, 6190, né, que é a NBR de instalações de esgotos sanitários, uma NBR bem antiga, né, e lá tem uma tabela gigante que relaciona aparelhos sanitários, unidade Hunter de contribuição e diâmetro mínimo a ser utilizado. O diâmetro mínimo a ser utilizado é até tranquilo de decorar, né? Quem costuma fazer projetos, quem costuma executar obras, tem esses diâmetros já decorados, a maioria deles, mas a unidade Hunter de contribuição de toda a tabela já é um pouco mais complexo. E aqui foi o que ela exigiu, né? A bacia sanitária, que é o nosso vaso sanitário aí, é o que tem a unidade Hunter maior,
né? São 6. Aí ele ainda fala aqui também, ó, um chuveiro, um lavatório, um bidê, né? Então ele cita tudo isso daí. E aí a pessoa teria que saber esses valores normativos e somar. O bidê é 1, o lavatório, a unidade Hunter, também é 1, e o chuveiro, a unidade Hunter aí para chuveiros residenciais é 2. Então somou aqui 8, 9, 10. Então alternativa a letra E. Mas ele tem que saber aí a tabela da norma, né? Então é um pouco, também um pouco apelativo. Aqui está a tabelinha, esse aqui é um print lá da minha apostila. Eu costumo organizar um pouco diferente das tabelas da norma para poder facilitar a memorização de algumas coisas, né? Então, você tinha que ter esse conhecimento aí. Próxima questão, questão de número 48, já é uma questão de planejamento de obra, né? Ele fala que o planejamento da reforma de uma loja comercial seguiu o cronograma PERT-CPM a seguir, na qual as atividades estão representadas por letras, seguidas de suas durações em dias. O tempo previsto para o término da reforma é, né? Então aqui PERT-CPM, né? Em geral são questões tranquilas. Às vezes a gente pode se enrolar na prova, né? Ainda mais se a gente começar a arriscar ali e acaba se perdendo, né? Isso acontece, né? E a ideia aqui é achar o caminho crítico, né? O caminho crítico é o maior caminho das atividades, tá certo? Então, qualquer alteração nesse caminho crítico, ele vai causar um atraso na minha obra. Só falando bem por alto aqui do PERT-CPM, tá? Então, a ideia aqui é procurar dentro desses caminhos qual que é o maior. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, esse primeiro, atividade A, né? Depois atividade G, atividade K, e aí eu finalizo aqui a obra por esse caminho, né? Se eu somar os dias aí, vai dar o quê? 5 mais 3, 8, mais 4, 12, 12 dias. E aí a ideia é eu fazer o maior caminho possível. No caso da questão, também para a gente economizar um pouco de tempo aqui, o maior caminho é esse, ó, em dias, tá? Quando a gente soma aí, vão dar 16 dias. Então, alternativa aqui, alternativa letra B. Tá joia? Beleza? Então, também é uma questãozinha de PERT-CPM que, como eu falei, costumam ser tranquilas. A gente só tem que brincar aí com esses caminhos e achar justamente o caminho crítico, né? O maior caminho. Vamos para a próxima. Questão de número 48, tá aqui, resolvida. Questão de número 49. Então, dentro de análise orçamentária, o que é mais cobrado pela FCC é justamente a análise de composições, tá? Tem também a parte de BDI, que é importante, é relevante, tem que saber, mas a parte de análise de composições é, sem sombra de dúvidas, o que mais cai aí nas provas de engenharia. E aqui ele traz uma composição para executar a instalação de um disco de gaveta com canopla de 20 milímetros. E aí dá uma tabela com os custos, e pergunta qual a incidência de 120% de encargos sociais trabalhistas. Né? Então está aqui, ó, 120% de encargos sociais e trabalhistas. E o BDI de 25%, o preço da instalação do registro é. O que a pessoa tem que saber aqui? Tem que saber que encargo social vai incidir apenas sobre mão de obra. Tá? E o BDI ele incide sobre tudo. Então aqui a gente tem que fazer primeiro aqui o custo. Ele deu quantidade e custo unitário, né? Custo total, né? Que seria o quê? 0,6 vezes 25, 0,6 vezes 15, 1 vezes 110, 0,05 vezes 8. Então, de novo, para facilitar a nossa vida, isso aqui vai dar 15, isso aqui dá 9, isso aqui dá 110, logicamente, e isso aqui vai dar 0,4. E aí, em cima aqui, ó, até botar de outra cor aqui para ficar mais fácil. De 15 e de 9, eu vou multiplicar por 120%, que são os encargos sociais. Então, isso aqui vai para 33 e o 9 vai para 19,8. E aqui eu continuo repetindo, 110, 0,4.
4. Então, quando eu somo isso aqui tudo, me dá R$ 163,20. Mas aí falta aplicar o quê? O BDI. Como eu disse, encargo social vai só em cima da mão de obra, BDI vai em cima de tudo. Não pode confundir isso daí. Encargo social em cima da mão de obra, BDI vai em cima de tudo. E aí é só fazer 163,20 e multiplicar por 1,25, que é o BDI. Tá joia? E aí isso aqui vai me dar um total de R$ 204. Ou seja, alternativa a letra D. Tranquilo. As questões de análise de composição da FCC são tranquilas, só que você tem que saber essas regrinhas. Beleza? Tá aqui a nossa resolução. 50, né? O cronograma de execução de uma obra foi planejado para a execução de 5 serviços, que correspondem respectivamente às seguintes porcentagens do custo total. A, 10%, B, 20%, C, 40%, D, 20% e E, 10%. Em uma medição, observou-se que o serviço A foi concluído, além da realização de 80% do serviço B, 50% do serviço C e 20% do serviço D. Como o contrato previa a retenção de 10% dos custos dos serviços realizados em cada medição, o valor percentual do custo total a ser pago nessa medição é. Então, essa questão aqui é uma questão, na verdade, de matemática, né? Ela não exige nenhum conhecimento de engenharia, podia ser cobrada até como uma questão de raciocínio lógico. Porque ele fala o quê? Ele vai falar que foi executado 100% de A. Isso aqui equivale a 10% do total da obra. Beleza? Ele fala também que foi executado 80% de B. E B equivale a 20% da obra. Ou seja, foi executado 80% de 20%. Aqui é quase aquele discurso da Dilma, né? Quando a gente multiplica aí, dá 16% do total. Então, eu vou sempre converter aqui para o que ele representa no total da obra, só para a gente não se confundir. Beleza? Aí ele vai falar também que foi executado 50% do C. Então, 50% do serviço C. O serviço C, se a gente olhar aqui, ó, ele representa um total de 40% da obra. Então, 50% de 40%, 20%. Beleza? O próximo, do D, né, foi realizado 20% do D. 20% do D, o D também é 20%. 20% de 20% dá 4%. Então, tá aqui 4%. O serviço L não fala nada, não foi executado. Ou seja, o total da minha obra que foi executado é 10 mais 16 mais 20 mais 4, né? 16 mais 4, 20, com 20, 40, com 10, 50% da minha obra que foi executado. E a retenção é de quanto? Ele fala que a retenção é de 10% do que foi realizado em cada medição. Ou seja, 10% de 50%. Então, a minha retenção foi de 5%. Isso, mas ele quer saber a retenção, ele quer saber o que foi pago. Então, se eu fazer 50 menos 5, 45%. Então, é uma questão aí de matemática. Isso aqui não é engenharia, é matemática, mas a gente também se depara com isso nas provas. Então, uma questão tranquila, é só não se perder nessas multiplicações de porcentagem. Beleza? Vamos para a próxima questão, a resolução dela. 51. Para a construção de uma edificação, é necessário realizar os 10 serviços com seus respectivos custos representados na tabela a seguir. Ele dá a tabela com os serviços e os custos e pergunta: os serviços dessa edificação que compõem a faixa A da curva ABC são. Então, aqui ele vai falar também, envolve a parte de análise orçamentária, fala de curva ABC, né? Curva ABC, a gente tem lá que a faixa A, ela é o que representa 80% do valor dos serviços, são os serviços mais relevantes. Então, poucos itens representam 80% do orçamento, né? Aquela que a gente tem que ter um cuidado melhorado aí na hora de fazer orçamento nos itens que estão na parte A da curva ABC. Então, qual é a ideia aqui? É somar tudão. Opa, calma. Somar tudão. Quando a gente soma aqui, a gente chega em 100 mil.
Então a questão foi boazinha com a gente, ficou um valor fácil de tirar a porcentagem. E ele quer saber os itens que estão na curva A. Para fazer isso aí, eu sempre organizo os itens do mais caro para o mais barato, em ordem decrescente. Então aqui o primeiro vai ser 30 mil reais. Então eu vou ter lá o item 4, que custa 30 mil reais. Depois eu vou ter o item 5, que custa 24 mil reais. Minto, depois eu vou ter, desculpa. Depois eu vou ter o item 9, que custa 26 mil reais. E aí sim o item 4, que custa 24 mil reais. O próximo da lista aí é o item 7, que custa 5 mil. E depois o item 2, que custa 4 mil. E assim sucessivamente. E aí eu tenho que pegar os itens que representem 80% do orçamento. Ora, 80% de 100 mil é 80 mil reais. E aqui ficou fácil. A gente consegue ver que esses 3 itens aqui dão justamente essa quantia de 80 mil reais. Né? Então, os itens aqui, ó, 4, 5 e 9. Alternativa letra C. Questão também bem sossegada, né? Próxima questão, questão de número 52. Uma viga simplesmente apoiada de aço com 4 metros de vão e seção transversal retangular com 12 metros de base e 20 centímetros de altura está submetida a uma carga concentrada de 48 kN no meio do vão. Se o módulo de elasticidade do aço é de 200 gPa em regime elástico, o deslocamento vertical máximo da viga é de... Então aqui outra questão também de análise e resistência. Como eu disse, a FCC gosta desse tipo de questão. E aqui também tem uma outra formulinha, né? Aqui também, algumas na verdade, né? É importante que o candidato vá para a prova sabendo as mais comuns, né? Então a gente tem aqui vigas biapoiadas com carregamento uniformemente distribuído, viga biapoiada com carga no centro, viga engastada com carga na extremidade, viga engastada com carregamento uniformemente distribuído. Esses aqui são as formas mais comuns, né? Se cair algo diferente disso, parabéns para a banca. Infelizmente, aí não tem como a gente saber tudo. Mas esses 4 casos aqui, a gente tem que saber decorar as fórmulas dos deslocamentos máximos, tá? No caso dessa questão aqui, como é uma viga com a carga central, né, carga pontual central e ela é biapoiada, o deslocamento máximo, dado pela fórmula P, que é a carga, L ao cubo, onde L é o vão, 48 vezes módulo de elasticidade vezes o momento de inércia. Então, teria que saber essa fórmula aqui. Se não souber, não tem como sair. Tá? E aí é interessante decorar, porque na mão, para chegar nessa fórmula na hora da prova, é um negócio que não dá para fazer. Tem que ir com as fórmulas decoradas. Tá? E aí aqui é só substituição. O mais difícil era saber a fórmula. A força é 48 kN. Então, 48 vezes 10 a terceira. O vão, ele fala que é de 4 metros de vão. É isso? Então, é 4 ao cubo. Aqui fica 48 também. Vai ficar fácil aqui para poder simplificar. O módulo de elasticidade é 200 vezes 10 a nona, né, gigapascal. E o momento de inércia, a gente pode calcular aqui do ladinho, é BH ao cubo sobre 12. Né? Então, eu vou substituir aí 12 centímetros de base e 20 centímetros de altura. Eu vou chegar no módulo aqui de 8 vezes 10 a menos 5 metros. Calma, volta. Metros a quarta. Beleza? E aí eu vou substituir isso aqui, ó. 8 vezes 10 a menos 5. Pronto, joguei na fórmula. Meu deslocamento aqui vai dar 4 milímetros. Vai dar 4 vezes 10 a menos 3 metros, que é 4 milímetros. Né? Então, aqui o mais difícil era saber a fórmula. Então, como eu disse, é importante para as provas da FCC se saber essas fórmulas de deslocamento máximo para esses 4 casos aqui que são os mais comuns. Beleza? Então, tá aí a nossa resolução. Vamos para a próxima questão. Questão de número 53, é uma questão de patologias. A patologia das argamassas, caracterizada pelo aparecimento de pequenas cavidades ou empolamentos, como bolhas esbranquiçadas ou escuras no revestimento, frequentemente causadas pela hidratação retardada da cal ou por impurezas contidas na areia,
é especificada como? Aqui também é texto de norma, a gente consegue cortar algumas coisas, né? Retração plástica, a retração não tem nada a ver com questão de impureza, não é? Fissuras mapeadas e fissuras geométricas, também com essa questão de bolhas esbranquiçadas ou escuras, também tem pouca relação com fissuras. Então a gente ficaria na dúvida aqui entre vesículas e pulverulências, né? E aí, no texto da norma, a norma 13749, que é a norma que trata de revestimentos, tem acho que umas 5 ou 6 normas que tratam sobre isso, ela vai falar justamente que essa definição aqui é a definição de vesículas, né? E eu vou apresentar para vocês aqui os trechos dessa norma para ficar mais fácil de explicar, né? Nem de explicar, como é trecho de norma, aqui também é decoreba, né? Mas como eu falei, fissuras não tem muito a ver com aquela questão do aparecimento ali das bolhas esbranquiçadas ou escuras. A pulverulência, como o próprio nome fala, né? É o excesso de finos no agregado, a gente lembra de pó, né? Então o traço pobre em aglomerante também vai fazer com que esses finos no agregado fiquem mais soltos e fique realmente uma camada aí com mais pó, o aspecto de pó mesmo, por isso o nome pulverulência. Né? E aí sobra vesículas, tá joia? Que é a definição da norma 13749 de 2013. Beleza? Próxima questão. Questão de número 54. Na planta de uma residência junto a uma das janelas, como representado na figura a seguir, consta a seguinte indicação das medidas. Ele dá isso daqui, né? Essa questão aqui eu resolvi primeiro pelo padrão de projetos que eu já fiz, que eu já recebi, que eu já analisei, né? Pelo menos aqui em Roraima, a gente utiliza a largura, a altura e o que está aqui embaixo é o peitoril. Mas aí eu vi a questão, falei, não, se ela cobrou deve ter alguma norma. Eu não conhecia. Confesso que essa norma aqui eu não conhecia, tem norma para tudo. Essa norma aqui é NBR 6492 de 2021. E ela fala justamente isso, que é largura, altura e peitoril, né? Letra A. Então aqui embaixo tem até um print da norma, ó, que ela vai falar justamente isso daí, ó. Largura, altura e altura do peitoril. Tranquila a questão. Questão de número 55, né? Outra questão de análise estrutural. Como eu disse, a FCC não pulveriza tantos assuntos dentro da mesma prova. Vai falar que tem essa viga simplesmente apoiada com uma carga centralizada de 12 kN e um carregamento distribuído de 4 kN por metro, num vão de 8 metros. Pergunta: o momento fletor máximo que traciona as fibras inferiores da viga é? Então, questão clássica de análise estrutural, né, para calcular o momento máximo, e existe N formas de se calcular, vou fazer da forma mais tradicional. Né? Então, a gente precisa antes saber aqui as reações de apoio, vou chamar aqui de AY e aqui de BY. Como a viga é simétrica, né, os carregamentos são simétricos, tanto o AY quanto o BY possuem o mesmo valor. Então, pelo somatório das forças em Y, tem que ser igual a zero. Então, eu tenho que AY mais BY tem que ser igual a 12 mais 4 vezes 8, né? Que é o valor do carregamento por metro. Opa! Vezes o vão de 8 metros. Então, AY é igual a BY, fica 2AY é igual aqui a 44. Portanto, AY é igual a 22 kN, com sentido aqui para cima. Beleza? E aí agora, para saber o momento, vou desenhar aqui a viga, metade da viga, tá? Que é o meio do vão. Aqui eu tenho um carregamento. E bem aqui eu tenho uma carga pontual aqui de 12 e o carregamento é de 4 kN por metro, que é de 12 kN. Aqui tem uma reação de apoio de 22 kN. Quero saber o momento aqui nesse ponto. Né? Então, o momento nesse ponto, vou chamar aqui de C, vai ser 22, né, vezes essa distância, que é de 4 metros. Né? 22 vezes 4, menos, por que menos? Porque o carregamento está no outro sentido, então é outro sentido de giro, beleza? E aqui eu tenho, o carregamento é 4 kN por metro, aqui eu tenho 4 metros, e é como se essa resultante do carregamento estivesse aqui no meio, porque é um carregamento retangular. Né? Então, você estivesse aqui no meio, a uma distância de
2 metros. Então, vezes 2. Então, quando eu substituir aí os valores, né, fazer as continhas, as multiplicações, o momento vai ser de 56 quilonewtons vezes metro. Então, alternativa letra E. Beleza? Uma resolução bem organizada para vocês. Outra, né, a próxima questão também de análise estrutural. Agora ele botou um arco aí, botou uma rótula e tudo mais. E quer saber, com base nessa figura, qual é a força axial de tração no cabo de aço. Tá? Então aqui a gente vai fazer o mesmo princípio. Né? A gente consegue determinar aí as reações de apoio com base na simetria. Porque também, apesar de ser um arco, né, é simétrico. Então eu também posso falar que AY mais BY, né, aqui do mesmo jeito outra questão, ó, vai ser igual a 300 vezes 12, que é o vão. Então, 2AY é igual a 300 vezes 12. AY vai ser 300 vezes 12 dividido para 2, que dá 1.800 quilonewtons. E esse também é o valor do BY. Beleza? Aí ele quer saber no cabo de aço. Né? Como é que eu vou achar isso daí? Aqui, se eu olhar bem, são dois apoios de segundo gênero. Então, eles têm uma reação aqui, ó, na horizontal. Que é ou para fora, né? Que é justamente o valor da tensão no cabo. Tá? E para calcular isso daí, eu vou usar o artifício dessa rótula aqui. A gente sabe que o momento na rótula é igual a zero. Então, eu vou quebrar essa estrutura aqui e vou fazer o momento na rótula por um dos lados. Nesse caso, tanto faz, o lado é simétrica. Né? Então, o momento na rótula, que eu vou chamar também de C, o momento em C tem que ser igual a zero. Né? E aí eu vou ter quem lá? Eu vou ter justamente AY vezes 6. Está aqui a distância, ó. AY vezes 6. Está em um sentido, né? Eu botei aqui para cima. Menos o carregamento, que é 300 vezes 6 vezes metade da distância, que é 3, pela mesma lógica da questão anterior. E aí eu também vou ter que colocar na conta aqui a reação, como eu coloquei para dentro, né, ela vai ter o mesmo sentido ali da força do carregamento distribuído, né? Então, menos AX vezes agora a distância de 3 metros, que é a distância aqui, ó, de AX até a rótula, né? O braço de alavanca é esse aqui. Então, AX vezes 3. Isso daqui tem que ser igual a zero. O AY eu tenho que é 1.800, eu vou substituir aqui, vou fazer as continhas e vou achar justamente que o meu AX também é 1.800 kN, que é justamente a força atuante no cabo. Então, aqui a alternativa, a letra P. Beleza? Então, também análise, ele bota um arco aí para assustar a gente, mas a resolução é tranquila. Tá aí a resposta. Próxima questão, ele vai fazer, ó, novamente análise e resistência. Né? No projeto da treliça de uma ponte metálica, a força axial máxima de compressão nas barras de aço do banzo comprimido com 1,4 metros de comprimento e a área da seção transversal de 14 centímetros quadrados é de 160 kN. Considerando que o módulo de elasticidade do aço é 200 gigapascal, as barras sofrerão um encurtamento de... Aqui ele traz os conceitos de resistência dos materiais, na verdade, né? E a gente tem que lembrar de duas formulinhas básicas da resistência. Que tensão é força sobre a área, que na verdade isso aqui resume engenharia civil, né? Tensão é força sobre a área. E a gente também tem que tensão é o módulo de elasticidade vezes a deformação. Se eu não me engano, é deformação, né? O nome dessa unidadezinha aqui. E que essa deformação aqui é justamente a variação do comprimento pelo comprimento. O que ele quer saber aí, as barras sofrerão um encurtamento de. O que ele quer saber é isso aqui, ó, quanto que ela encurtou, quanto que ela variou de tamanho, não é? Então aqui eu posso elaborar uma fórmula que relacione tudo isso daí. Né? Eu tenho que tensão é sigma E, né? A tensão também é força sobre a área. Então, força sobre a área é isso aqui, vezes ΔL sobre L. Só substituir as fórmulas aí para usar os coeficientes que o enunciado me forneceu.
Então, a força é de 160 kN. A área é de 14 centímetros quadrados. Opa, eu estou apanhando para esse touch aqui. Mas vai dar certo. Pronto. A área é de 14 centímetros. Não é possível, né? Não é possível. Isso é um sinal para eu dormir e continuar amanhã. Terminar essa questão aqui. A área é de 14 centímetros quadrados. Então, é 14 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Como eu disse, eu gosto de trabalhar tudo no SI para não me perder. O E é de 200 gigapascal. Então, 200 vezes 10 a nona. O ΔL é o que eu quero saber. E o L é de 1,4 metros. Aí, é um sinal. Isso aqui é um sinal. Até o vídeo está travando. Né? E o L é de 1,4 metros. Então, aqui é o mais difícil fazer essa continha. O ΔL aqui vai ser de 0,8 vezes 10 a menos 3 metros. Ou seja, 0,8 milímetros. Tá joia? Alternativa correta, então, alternativa letra D. Tá aqui a resolução. Vamos aí para a questão de número 58. Outra questão de concreto armado, tá? Ele vai falar aqui no dimensionamento de vigas de concreto armado para concreto com FCK igual a 28 MPa. Admite-se que a distribuição de tensões no concreto seja feita por meio de um diagrama parábola retângulo com tensão máxima igual a... Então, aqui é aquele... Tem um gráficozinho bem famoso, né? De concreto, que fala que justamente aqui é 0,85 do FCD. Não é do FCK, tá? Então, a gente tem que saber primeiro como achar o FCD. O FCD, que é o de cálculo, nada mais é do que o FCK dividido pelo fator de segurança. Nesse caso, para combinações normais, né, o fator de segurança do concreto é de 1,4. Então, aqui eu pego 28, divido aqui para 1,4. Meu FCD aqui vai ser de... acho que dá 20, isso. 20 MPa. E depois eu vou fazer aqui o admissível, né? Que é o sigma. Sigma aqui minúsculo. Sigma CD vai ser justamente aqui o FCD vezes 0,85. Então, substituindo o sigma CD vai ser 20 MPa vezes 0,85. Então, o sigma CD vai dar 17 MPa. Então, aqui o camarada tem que lembrar aí do fator de segurança, do concreto e também dessa questão do 0,85. Beleza? Então, questãozinha um pouco mais rápida aí para a gente ganhar tempo. Próxima questão de número 59. Né? Uma viga usual de concreto armado foi dimensionada a flexão simples para as combinações normais das ações no estado limite último e armada com barras de aço de CA50. Considerando que as armaduras longitudinais de flexão devem resistir à força de tração de 100 kN, qual é a área mínima? Né? Então, a gente vai fazer uso dos mesmos coeficientes que a gente viu lá, só que agora para o aço. Né, do concreto é 1,4, o do aço para combinações normais é 1,15. Né? Assim, pode ser que caia outra combinação? Pode, mas o tradicional é cobrar as combinações normais, 1,4 e 1,15, mas é interessante que você decore a tabela com esses fatores de segurança. Né? Então, a gente tem aqui, primeiro é achar o FYD, que é a tensão de resistência de cálculo do aço. Né? Então, também é dividido pelo fator de segurança aqui. Então, FYD vai ser 500 MPa dividido para 1,15. Então, isso aqui vai dar 434,78 megapascal. Beleza? E aí, a área de aço nada mais é do que a força dividido pelo FYD. Então, minha área de aço vai ser a força, que é de 100 kN, dividido pelo FYD, que é de 434,78 vezes 10 a sexta. Então, minha área de aço
vai dar aí 2,30 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, ou seja, 2,30 centímetros quadrados. Então, letra A. Então, tabela de norma e aplicação de fórmula. Próxima questão vai falar o quê? Questão número 60, né? O empreendedor planejou construir uma edificação e fixou o custo unitário da construção em R$ 3.672,90 por metro quadrado, no qual foram incluídos 6% de custo de administração da obra, 5% de custo financeiro e 10% de lucro. Considerando que o valor do custo unitário da construção foi calculado conforme o método da quantificação de custo, indicado pela norma 14653, o valor do custo unitário básico, CUB, utilizado nesse cálculo é... Então, aqui, a NBR 14653, a norma de avaliação de imóveis, né, ela tem acho que 6 partes. Alguns concursos cobram até a parte 4. O da Assembleia Legislativa de Roraima cobrou a parte 2, que é a avaliação de imóveis urbanos, mas tem alguns conceitos na parte 1 que é interessante de fazer uma leitura, tá? E esse tipo de questão cai muito na FCC, né? Eu já analisei as questões relativas a essa norma, cai muito. Então, o camarada tem que saber uma fórmula. Ele vai falar que o custo geral da obra é dado pelo CUB, tá? E aí, vezes 1 mais a administração, vezes 1 mais o custo financeiro, vezes 1 mais o lucro. Então, tem que saber que a fórmula é dada através desse produto. Na verdade, tem uma fórmula que é um pouco maior, porque o CUB ele não leva em consideração alguns valores, né? Acho que elevadores, fundações, alguns custos específicos estão fora do CUB. Então, o certo é realizar essa conta pegando o CUB básico e somar com essas especificidades de cada obra. Mas a maioria das questões da FCC nem aborda isso, ela vai abordar essa fórmula aqui diretamente. Então, o custo foi dado, 3.672. O CUB é o que ele quer saber, e aqui vira um produto, né? Aqui é 6%, então fica 1,06 vezes 1,05 vezes 1,10. Então, resumindo aqui a continha, eu vou ter que o CUB vai dar R$3.000 por metro quadrado, alternativa letra E. Beleza? Aqui tá, esse print aqui é da apostila que eu fiz, né, para 14653 para FCC. Então tem aqui a fórmula completa, explicando o que é cada coisa da fórmula e o cálculo simplificado que é mais cobrado pela FCC que você tem que decorar. Beleza? A questão de número 61 vai falar: no projeto de fundações de uma nova edificação, está prevista uma redução de carga devido à utilização de viga alavanca. Considerando que a soma dos alívios totais resulta em tração na fundação do pilar aliviado, sua fundação deverá ser, portanto, dimensionada para suportar a tração total e pelo menos o quê? Então, aqui, cobrança do texto da norma 6122, né, a norma de fundações. É um assunto muito bem cobrado em todas as bancas, né? E aqui ele fala de viga de alavanca, né? Vou tentar desenhar aqui uma sapata, né? E aqui a gente tem aqui uma viga de alavanca. Essa viga de alavanca gera normalmente aqui uma força, né? A gente tem aqui a carga, vou chamar aqui de Q, para a gente não confundir, que é a carga aí que está submetida o pilar e que vai descarregar, né, na sapata, e a gente vai ter, através dessa viga de alavanca, a gente vai ter aqui um esforço F, normalmente em sentido aqui para cima. Então, quando a gente vai fazer aqui a resultante, esse esforço F, ele acaba reduzindo o esforço Q, não é isso? Porque estão em sentidos contrários. Só que a norma fala, como é sempre a favor da segurança, a norma fala que a gente só leva em conta 50% desse alívio aqui de F.
Então, esse é um ponto que as questões costumam cobrar, né? Eu só levo 50% desse alívio. Só que a norma ainda traz um outro ponto. Quando F é maior que Q, a minha resultante vai ser de tração, vai ser para cima, né? F é maior que Q, a resultante aqui vai ser aqui uma F' para cima, gerando tração. Quando isso ocorre, que é o caso dessa questão, ó, ele fala, ó, a soma dos alívios totais resulta em tração na fundação, né? A norma fala para considerar dois casos. Ela fala, olha, você tem que dimensionar isso aí para resistir a todo o esforço F de tração, e eu tenho que dimensionar isso aí para suportar pelo menos 50% de Q em compressão, e aí você não leva em conta o alívio. É isso que fala a norma, é o texto da norma. Então, realmente aqui teria que saber essa passagem aí, né? Que é o que diz a letra B. Então, considerando que a soma dos alívios totais resulta em tração na fundação do pilar aliviado, sua fundação deverá ser, portanto, dimensionada para suportar a tração total, e pelo menos 50% da carga de compressão desse pilar sem o alívio. É o que diz o texto da norma. Beleza? Então é a alternativa letra B. A gente pegar aqui, ó. Eu até cito aí o item 5.7 da 6122. Tá joia? Então, próxima questão, questão de número 62, diagrama de massas, né? O diagrama de Bruckner. Então, ele apresenta o diagrama, dá os dados aqui importantes de escala, não é? E vai falar aí, ó, como o custo do transporte é de R$ 4,00 por metro cúbico vezes decâmetro, o valor do custo total de transporte para o trecho especificado no diagrama de massas fornecido é, né? Então, só uma revisão bem rápida, o diagrama de Bruckner, o diagrama de massas, né, é o que vai representar aí cortes e aterros, e é muito utilizado para DMT, não é? Então, tudo que está subindo é corte e tudo que está descendo é aterro, tá? E os pontos de crista aqui é justamente a passagem de corte para aterro, os pontos de vale de aterro para corte. Não confundir com o perfil vertical da rodovia, são coisas diferentes, beleza? E as bancas costumam explorar isso. Isso aqui tem a ver com corte, aterro e transporte de materiais. Outro ponto interessante da gente mencionar aqui é que normalmente o diagrama de Bruckner, as questões vão falar disso, né? Quando a gente passa aqui, ó, uma reta na horizontal, essa parte que está fechada aqui, a gente fala que esse volume está compensado. Por que esse volume está compensado? Deixa eu só ver como é que desfaz aqui a ação, acho que é bem aqui. Pronto, por que está compensado? Porque observem que até aqui eu cortei, e essa segunda metade aqui eu preciso aterrar. Então eu uso o que eu cortei para aterrar, e aqui é o mesmo volume. Só que nem sempre vai funcionar assim. Por quê? Porque esse aproveitamento do corte depende muito das características do material e das características que o meu aterro, das exigências que o meu aterro está fazendo, né? Então, nessa questão aqui, ele vai falar o quê? Ele vai falar só que nessa parte achurada, o transporte aqui é gratuito, né? E ele quer saber justamente quanto é que ele gastou nos outros transportes. Então, aqui, como ele deu essa escala, eu vou ter aqui a escala horizontal e vertical, né? E aqui ele deu as áreas do desenho, ó, 12 centímetros quadrados, 12 centímetros quadrados, 15 e 15. Eu tenho que 1 centímetro quadrado é 1 centímetro vezes 1 centímetro. Isso é óbvio, né? Só que aí 1 centímetro na escala horizontal vale 30 metros e 1 centímetro na escala vertical vale 150 metros cúbicos. Beleza? Deixa eu só me localizar aqui. Pronto. E aí aqui eu vou ter então que 1 centímetro quadrado, 1 centímetro quadrado vai ser igual, aí eu posso fazer aqui a continha, deixa eu pegar minha cola aqui. Isso aqui vai dar 4.500 metros cúbicos por metro, na verdade dá metro a quarta, né? Só que aí eu vou me ajudar aqui, porque como ele deu aqui o custo, ó, em metros cúbicos por decâmetro, vamos trabalhar em cima disso também. Então, 1 centímetro quadrado é 450 metros cúbicos
vezes 1 decâmetro. Passei para lá 10 metros. Beleza? Então, achei quanto equivale aqui 1 centímetro quadrado. Só que aí eu tenho 12 mais 12, 15 mais 15. Eu tenho 30 mais 24, eu tenho 54 centímetros quadrados aí de material que foram transportados, não é? Ele não fala nada em compensação, né? E só fala então nesse transporte aí de bota fora ou transporte para movimentação geral de terras, né? Então eu vou fazer o quê? Que o meu custo total vai ser 4, que é R$ 4 por metro cúbico por decâmetro, né? Vezes a quantidade total, que é o que? 54 centímetros quadrados, na verdade é vezes 450. Então, o meu custo total vai dar aí R$ 972.000. Tá? Então, portanto, alternativa letra A. Aqui embaixo, novamente, está mais organizado, né? Beleza? Vamos para a próxima. 63. Sobre a execução de obras civis a céu aberto em solos e rochas, as condições de estabilidade das paredes de escavações devem ser garantidas em todas as fases de execução e durante a sua existência. A verificação da estabilidade deve atender aos seguintes casos: ruptura localizada do talude, ruptura geral do conjunto e o que mais? Então aqui também é um trecho de norma, né? Nessa parte de solos, a FCC ela se divide bem, né? Aquela parte de índices físicos, de tensões no solo, recalques, são puramente questões de cálculo. E a parte aqui de contenções, cortinas, ela costuma pegar no pé da literalidade das normas, tá bom? Essa aqui é a norma 9061, uma norma bem antiga, não me recordo agora o ano dela, mas ela vai falar que para esse caso aí, eu tenho a ruptura de talude, a ruptura geral do conjunto e a ruptura de fundo e ruptura hidráulica. Então aqui é texto de norma decoreba. Aqui ele ainda tentou confundir aqui com ruptura por tombamento, mas aqui é outro caso, vai estar um caso de taludes. Aqui ele fala de escavações de parede, né? Então, é texto de norma. Aqui, infelizmente, não tem muito o que saber, né? Tem que ter o texto da norma decorado. E aqui eu coloquei, ó, justamente de 85 a norma. Item 5.6.2, beleza? Então, questão de número 64, né? Ele vai falar o quê? Nos serviços de sondagem de simples reconhecimento com SPT para a prospecção do perfil geotécnico do terreno onde será implantado um reservatório de água, as sondagens foram iniciadas com o emprego do trado concha ou cavadeira manual até a profundidade de 1 metro, seguindo-se a instalação, até essa profundidade, do tubo de revestimento dotado de sapata cortante. Nas operações subsequentes de perfuração, intercaladas às de ensaio e amostragem, foi utilizado o trado helicoidal até se atingir o nível freático do perfil, ou quando o avanço da perfuração com o emprego do trado helicoidal foi inferior a. Então, um texto aí muito confuso, ele jogou o texto da norma 6484 todo aí. Então, vamos só relembrar aqui que o SPT é um ensaio que vai ter um tripé, né, que está em 2D, então é um bipé, que vai consistir num martelo de 65 quilos, que cai de uma altura de queda de 75 centímetros. Esses valores você tem que ter decorado. O ensaio SPT é amplamente cobrado por todas as bancas, inclusive por vezes sendo alvo de questões discursivas, né? Então tem que saber quais são os critérios de parada, quais os critérios de área, né, de projeção, de quantos furos são necessários e também a execução dele, que é o caso dessa questão. Então, no SPT, eu vou iniciar a escavação, como ele diz aqui, com um trado concha ou cavadeira até a profundidade de 1 metro. Então, chegou em 1 metro, aí eu vou executar o SPT, que consiste o quê? Na cravação. Então, vou fazer vários golpes com esse martelo aqui, eu vou soltar ele dessa altura e vai cravando no solo, né? E eu vou cravar 45 centímetros, né? Eu vou dividir esses 45 centímetros em três medidas de 15 centímetros, tá? E meu SPT vai ser justamente aqui os últimos 30 centímetros que foram perfurados. Quantos golpes foram necessários para perfurar os últimos 15 centímetros? Acontece que, durante a escavação, eu posso ter um material muito rígido,
um material muito duro, e aí eu não consigo, através do trado helicoidal, fazer a perfuração, né? Que é justamente a questão pergunta aí, né? Então eu vou usar esse trado helicoidal até atingir o nível d'água, né? Também com o nível d'água não consigo fazer com trado helicoidal, vou ter que fazer lá com, acho que é com trépano, né? Com a perfuração com circulação de água, ou quando o quê? Ou quando acontece a situação descrita na letra A, quando eu com um trado helicoidal eu só perfuro 50 milímetros depois de 10 minutos de operação. Então, se eu perfurei apenas isso, se eu avancei apenas isso em 10 minutos de operação, a norma fala que, olha, esquece o trado helicoidal, vai fazer aí a perfuração por circulação de água, porque esse é um material muito duro, né? Inclusive, um dos critérios de parada tem a ver com essa questão aqui, tá? O critério de parada principal, né, é a critério de quem encomendou ali o serviço, né? Então ele vai falar, ó, quero que pare com 10 metros, quero que pare com 15 metros, com 20 metros. E tem alguns outros critérios também, que é em virtude do número de golpes em camadas sucessivas. E o outro critério é essa questão aqui do não conseguir avançar. Aí o ensaio também finaliza porque não se conseguiu avançar, tá? Mas nesse caso aqui a resposta é a alternativa letra A, justamente por essa questão, né? Eu começo com o trado helicoidal, vou perfurando, 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 e se eu não avançar mais que 50 minutos em 10 minutos, eu tenho que fazer uso aqui do avanço da perfuração com emprego de, cadê? Perfuração por circulação de água, tá joia? Então aqui tá o trecho da norma 6484 de 2020. Essa norma aqui é de leitura obrigatória. Então, próxima questão, questão de número 65. Sobre os requisitos para a execução e o controle de obras de alvenaria estrutural, devem ser, entre outras especificações, controlados em obra ao menos a resistência característica à compressão do grout e a resistência à compressão média da argamassa. O lote de argamassa é aceito se o coeficiente de variação da amostra ou contraprova for inferior a. Então, a alvenaria estrutural, ela tem uma cobrança razoável pela FCC, acho que tem duas normas, tem uma para projeto e uma para critérios de obra e especificações, e é uma norma que é repleta de valores a serem decorados, tem muita coisa mesmo. Desde essa parte de argamassa, grout, tolerância executiva, tem acho que 3 tipos de blocos, cada bloco tem uma umidade mínima, tem uma tolerância executiva de prumo, de nível, então é uma norma que é um prato cheio para bancas como a FCC, que gostam de copiar e colar os trechos de normas nas questões. Nesse caso aqui, a alternativa é a letra C, justamente porque é o que fala a norma, tá? É o que fala a norma, tá aqui o trecho, a norma NBR 16868, parte 2, 2020. O lote de argamassa é aceito se o coeficiente da variação da amostra ou contraprova for inferior a 20%, o valor médio, e o valor médio for maior ou igual ao especificado do projeto. Então, trecho de norma tem que saber. Então, a FCC, ela, como eu falei, ela gosta dessas decorebas, ela gosta muito de texto de norma. Beleza? Próxima questão. Outra questão de alvenaria estrutural. Como eu já disse, vou repetir novamente, né, a FCC ela não pulveriza o edital nas questões, ela tende a cobrar os mesmos assuntos. Se eu não me engano, tem mais uma questão de alvenaria estrutural nessa mesma prova. Então, a pessoa que não estudou perdeu 3 questões, tá? Então, tem que ter esse direcionamento. Essa questão aqui ele vai falar, ó, que para uma obra de alvenaria estrutural será necessário realizar a caracterização da alvenaria por meio de ensaios de prisma executadas com grout de mesma origem e iguais características dos que serão efetivamente utilizados na estrutura. Para tanto, o número mínimo de corpos de prova deverá ser. Aqui eu confesso que foi uma questão que eu achei apelativa, né, da FCC. Tem algumas decorebas de norma aqui. Não, beleza, a gente costuma ver isso e tudo mais, mas aqui eu achei um pouco apelativa porque a norma define em função do tipo de ensaio, e aqui ele falou ensaios de prisma, a quantidade mínima de corpos de prova. Então tem que ter decorado uma tabela. Isso aqui é o tipo de coisa que provavelmente eu não decoraria para a prova e colocaria aí como mérito da banca. Nesse caso aqui, a alternativa letra D. Vamos observar aqui a tabela. A tabela da norma é essa, né? Aqui na verdade é um print da minha apostila da apostila que eu fiz, né, de alvenaria estrutural.
E aqui a norma não traz nessa ordem, eu sempre gosto de organizar essas tabelas normativas em uma ordem crescente de valores para ficar mais fácil de decorar. Então a gente tem aqui, ó, o que que é cerâmico? É o maior, 13. Parede é 3, só parede, e todo o resto é 6. Então fica mais fácil de decorar, né? São vários valores que a gente decora aí aprendendo apenas 3 deles, né? O que tem cerâmico é 13, o que é só parede é 3, todo o resto é 6. Aí fica um pouco mais fácil de decorar, beleza? Próxima questão, questão 67. Os tetos do auditório de uma escola, a ser entregue no atual semestre pela gestão municipal, deverão ser revestidos com argamassa inorgânica. Como o comprimento do maior vão do teto é 36 metros, o desvio de nível do revestimento do teto em argamassa inorgânica ao final da sua execução não poderá exceder. Aqui é uma questão que está dentro do pacote de edificações, né, amplamente cobrado em todas as bancas. Né, na FCC, revestimentos é a parte mais cobrada. Acho que a gente tem aí 4 ou 5 normas que tratam sobre revestimentos, né, desde terminologia, nomenclatura, né, e a FCC ela gosta muito de cobrar essa parte dos desníveis, né, dos desvios, desculpa, desvio de prumo, desvio de nível, né, espessura mínima, espessura máxima, tá? E nesse caso aqui, o valor que é cobrado, né, esse desvio aqui é o vão dividido para 900. Então é só dividir. Como a resposta está em milímetro, né, vamos usar aqui 36 metros em milímetros, 36.000 dividido para 900. Isso aqui vai dar 40 milímetros, alternativa letra A. Ela gosta muito mesmo disso aqui. Tem que saber decorado, beleza? E aqui organizado, novamente um trecho da apostila de revestimentos que eu confeccionei, né? Ó, tá até aqui, o FCC cobra muito isso, tem que decorar essas coisas aqui sobre revestimentos. Fora isso, tem lá a área de ensaio, né? Para teto é 50 metros quadrados, para parede é 100 metros quadrados, né? Tem que saber a espessura mínima de revestimento interno e externo, e para teto, que é um valor único. Então tem algumas coisinhas que são bem corriqueiras nas provas da FCC. Vamos para a próxima aqui. Questão de número 68. Ó. Nas especificações técnicas para execução e o controle tecnológico de estruturas de concreto, novamente concreto, a cura deve ser efetuada até que todas as propriedades desejadas sejam alcançadas. Para tanto, os elementos estruturais usuais de superfície devem, segundo o pressuposto técnico normativo, ser curados até que atinjam resistência característica à compressão igual ou maior que texto de norma. Então, quando eu falo, né, as bancas estão cada vez mais cobrando normas. Antigamente ainda tinha a cobrança de livros, o CESP e Sebrasp ainda cobra muito isso, vira e mexe tem questões ali que divergem dos valores normativos, mas a maioria das bancas, para evitar até problemas com recursos, vem cobrando textos normativos, valores normativos, seja através da ABNT, seja através do DENIT, seja através de um texto legal. Né? E é por isso que eu dediquei meus estudos a fazer a leitura desses documentos oficiais, digamos assim. Tá? Então aqui é decoreba. A norma, se eu não me engano, é a 14931 também. Né? Ela vai falar que tem que ser curado até atingir no mínimo 15 MPa. Não tem muito o que explicar aqui, é só realmente mostrar aqui o trecho da norma. Tá aí, ó, 14931, 11.2.5. Beleza? Vamos lá, questão número 69. No controle tecnológico de alvenaria estrutural, olha aí, ó, 3 questões de alvenaria estrutural numa prova de 40 questões. Então, assim, comprova aquela questão de não pulverizar tanto o edital. Né? Então, no controle tecnológico de alvenaria estrutural, entre outros requisitos, a consistência do grout deve ser adequada para preencher todos os vazios sem que haja segregação, sendo considerados estruturais e aplicáveis à alvenaria grouts com resistência a partir de... Então, de novo aqui, não tem nem o que explicar. Aqui não tem o que falar de livro, de cálculo, nada. Aqui é trecho de norma. Nesse caso aqui, a alternativa correta, a alternativa letra E. Vamos ver aqui o trecho da norma. Ó, um print da apostila de alvenaria. Né? Então essa norma aqui é a norma de projeto. Ela vai falar que o grout deve ter resistência mínima de 15 MPa.
e que os agregados devem ter dimensão inferior a 1/4 da menor dimensão dos vazados a serem preenchidos, que corrobora aí com a alternativa E. Tá? Então, a alvenaria estrutural são duas normas, como eu falei, repletas de decorebas. Então, é um prato cheio para FCC. Vale a pena dar uma estudada. Estamos acabando. Faltam 10 questões. Se o tablet não travar aqui, a gente termina. O vídeo acho que travou. Destravou. Beleza. Questão de número 70. Para a obra de um hospital público, é necessário calcular a quantidade e o custo do cimento necessário para a produção de 16,65 metros cúbicos de concreto. Considerando que a massa de cimento necessária para a produção dessa quantidade é 5.000 quilos e o preço posto para a obra, acho que ficou algum erro de digitação, né? E o preço do cimento é de R$50 por saco de 50 quilos, o número de sacos de cimento e o custo total de cimento necessário para a produção de 16,65 metros cúbicos de concreto são, respectivamente. Então, a questão aqui de matemática, né? Outra questão que não é engenharia, né? Ele não pediu para calcular traço de concreto, nem nada, ele já deu tudo aí. Ele falou que vão ser utilizados 16,65 metros cúbicos de concreto, que para fazer tudo isso aí, ele vai utilizar 5.000 quilos de cimento. Então, ele já falou, olha, eu vou gastar 5.000 quilos de cimento para fazer tudo. Só que eu só tenho no mercado sacos de 50 quilos. Cada saco custa R$50. Então, aqui a conta é muito simples. O número de sacos. Já estou escrevendo tudo errado aqui. É o sono, estou com sono já. O número de sacos vai ser o quê? 5.000 dividido para 50. Então, aqui ficou fácil. O número de sacos é 100. E o custo total vai ser o quê? 100 vezes o valor de um saco, que é de R$50. Então, o custo total volta para 5.000, só que agora em reais. Então, 100 sacos, R$5.000. Questão de matemática. Às vezes tem umas questões bônus na prova e é importante a gente estar atento às multiplicações para não errar besteira. Beleza? Então, questão aí bem tranquila. Questão de número 71. Para estruturas de concreto de cimento Portland, devem ser atendidos os requisitos normativos mínimos de durabilidade. De novo, requisitos normativos. Para condições especiais de exposição, como, por exemplo, exposições a cloretos provenientes de agentes químicos de degelo, sais, água salgada, água do mar ou respingos ou borrifação desses agentes, o mínimo valor de FCK, né, que é a resistência característica do concreto, a compressão para concreto com agregado normal ou leve é. Então, lembra lá, acho que foi a primeira questão, né, que eu falei que é importante saber as classes de agressividade, né, as classes de agressividade. Vai ter lá água, cimento, FCK, consumo mínimo de cimento, vai ter cobrimento mínimo nominal, vai ter também teor de cloreto. Eita, deu ruim aqui, time. Deu ruim aqui. Tá aqui, localizei. Pronto. Vai ter teor de cloreto, tem várias coisas. E uma dessas tabelas aqui é a do FCK, que vai ter aqui o mínimo para cada classe, concreto armado e concreto protendido, né? E também vão ter essas duas especificidades. A norma, na verdade, traz 3, só que para a gente decorar, só são 2. Né? Dá pra gente agrupar em apenas 2 valores, tá? Que é justamente quando eu trato de caixas d'água, que é o exemplo que ele dá lá na norma, que são estruturas que têm um alto nível de... tem que ter uma baixa permeabilidade à água. E o outro caso específico é quando tem gelo. Teve gelo, é um outro caso específico. Aí lá ele divide em 2 na norma, mas aqui a gente agrupa só em 1, porque são os mesmos valores, então fica mais fácil de decorar. Nesse caso aqui, a relação água-cimento mínima é de 0,5 e o FCK mínimo é de 35 MPa. Nesse caso aqui do gelo, a relação água-cimento é 0,45 e aqui é de 40 MPa. Lá na apostila de concreto que eu confeccionei,
tem um visuário para isso aqui, para ficar mais fácil de decorar todas essas relações envolvendo as classes de agressividade do concreto. Né? Então, nesse caso aqui, a nossa resposta alternativa, a letra E. Beleza? Aqui tem um print da apostila. Beleza? Então, sigamos aí. Então, questão de número 72, né? Considere que no perfil geotécnico a seguir será construído um prédio comercial em que os pilares receberão cargas de 1.200 quilonewtons. E aí a gente tem um ensaio de SPT, né? A gente tem aqui, importante, o nível d'água. O ensaio de SPT aqui nas primeiras camadas muito baixo, e aqui já começa um valor já razoável para bom. Considerando que esse prédio comercial será a primeira obra de uma nova zona de expansão urbana, a solução técnica e economicamente mais recomendada para as fundações desse prédio é, né? E aí a gente tem que fazer uma análise do SPT e das fundações que foram sugeridas. Tá? Então, a primeira análise aqui é quanto ao nível d'água, né? O nível d'água é uma coisa que restringe muito o tipo de fundação, porque eu não consigo escavar onde tem água, né? Sem que as paredes ali desmoronem. Ou eu tenho que criar alguma solução técnica para evitar esse desmoronamento. Mas, em geral, isso não é recomendado pela norma a 6122, que é a norma de fundações, né? Então, eu tenho que procurar outras soluções. Normalmente, as soluções consistem aí em utilizar fundações profundas cravadas. Então, eu pego uma estaca de concreto, uma estaca metálica e vou fazer algum procedimento de cravação. Ou a hélice contínua, né, que eu já escavo e concreto junto, então eu não tenho esse risco de desabamento das paredes em virtude ali do nível d'água. Né? Então, analisando cada alternativa, a gente vê a primeira aqui que é fundação em tubulões a ar comprimido. Aqui vale uma observação. Né? A gente tem dois tipos de tubulões, né? A gente tem o tubulão a ar comprimido e o tubulão a céu aberto. A norma traz a previsão dos dois e ela fala que o tubulão a céu aberto será executado prioritariamente antes do nível d'água, e para o caso em que há nível d'água, eu utilizo o tubulão a ar comprimido. Todavia, lá pela nossa NR18, o tubulão a ar comprimido ele está proibido. Então, não se pode executar tubulão a ar comprimido no Brasil. Tá? Pela NR18 aí ele é proibido. Então, essa alternativa aqui a gente descarta não pela norma de fundações, mas pela norma regulamentadora 18. Vai falar de saúde e segurança, né, na construção civil. Aí a letra C ele vai falar de uma estaca broca apoiada na cota menos 4 metros. Na cota menos 4 metros, o SPT já é de 10, um SPT razoável. Só que a estaca broca, lá na norma, é uma estaca que ela é cravada manualmente. Ou através de pequenos artefatos ali mecânicos. Né? E ele tem um limite de carga, se eu não me engano, é de 100 kN. Então é para pequenas construções. Como aqui são 1.200 kN, também vai estar errado. Fundação em tubulão a céu aberto, né? A norma até fala que é possível, desde que se consiga conter a questão do desmoronamento das paredes, executar fundações em tubulões a céu abertos abaixo do nível d'água, tá? Então ela traz essa possibilidade, mas assim, ela é como regra, tem que ser antes do nível d'água. Então vou deixar aqui esse pontinho aqui nessa alternativa. E por último, ele vai falar de estaca Strauss, apoiada na cota menos 6 metros. Estaca Strauss é de escavada. Esse foi o bizu que eu peguei para decorar, para diferenciar da Frank. A Frank é cravada e a Strauss é de escavada. Como eu falei, estacas escavadas, elas não são possíveis de se executar abaixo do nível d'água. Então, o que sobra aqui para a gente é a alternativa letra B. Estacas pré-moldadas, que aí eu não tenho um problema com a água, vou moldar no canteiro de obras, né? E através do martelo, através de algum mecanismo, vou fazer a cravação dessas estacas, é que ele fala na cota menos 8 metros, que é uma cota aqui de SPT já bem elevado. Beleza? Então, aqui a alternativa letra B é uma questão um pouco mais, né, assim, de se pensar, né? Não é só aquele texto de norma direto. Questão 72 está aqui, né? Eu trago aqui a parte da NR18 que fala que é proibido. A broca, olha aí, ó. Trado manual.
Tá aí, ó. Né? Comprimento mínimo de 3 metros, apenas 100 kN. Né? Então aqui a gente fica com a alternativa a letra B. Beleza? Questão de número 73. No processo de acabamento de uma obra, foi empregado para o revestimento de paredes e tetos com argamassa inorgânica um acabamento de superfície rústico de baixa espessura e alta rugosidade, sem regularização após aplicação. O acabamento rústico utilizado na obra denomina-se o quê? Aqui, pessoal, é chapiscado. E aí vale uma observação, até já vi alguns comentários de questões nessas plataformas, né, de algumas questões, inclusive envolvendo a FCC, porque chapisco, pela norma, chapisco, opa, calma, chapisco não é revestimento. E aí tem uma questão que fala, até recente da FCC, dessa questão de ter mais de um revestimento e tudo mais, coloca o chapisco no meio, mas chapisco pela norma não é revestimento. Ela é uma camada de regularização com o objetivo de, se eu não me engano, aumentar a aderência para as próximas camadas que virão, tá bom? Então o chapisco não é revestimento, mas na norma ele é definido dessa forma, uma camada de preparo de base, e a norma fala que é rústico, com baixa espessura e alta rugosidade. Beleza? Então, o que se enquadra aí é o chapiscado. Aqui embaixo a gente vai ver agora o texto da norma. Ó, então, aqui, na verdade, é o print da minha apostila, né, de revestimentos. Mas isso aqui é o texto da norma, tá? Eu só organizei. Beleza? Então, revestimento aqui chapiscado. Próxima questão, questão de número... Acho que o vídeo deu uma travada. Voltou? Questão de número 74. Né? Vai falar o quê? Camada de nivelamento ou reperfilamento em pavimentação com concreto asfáltico, CAUQ, é empregada como... Então, aqui uma questão de pavimentação que exige o conhecimento dos manuais do DENIT. Tem muita questão de pavimentação que já é cobrada com os textos da BNT e NBR. Tá? E aí, por vezes, há discrepância entre a BNT e o DENIT. Nesse caso de reperfilamento, eu não achei nenhuma norma que trate especificamente sobre esse assunto. Tá? Então, eu peguei lá no manual de restauração viária, manual de restauração de pavimentos, né? Lá ele vai falar que o reperfilamento ou a camada de nivelamento, opa, deixa eu desfazer aqui, só usar o azul que está como padrão de cor, de reperfilamento, ele é utilizado aqui como ligação intermediária antes do novo revestimento, do recap, né? Então, tá aqui também o texto, o manual de restauração de pavimentos asfálticos, né? Existem várias atividades para a preparação do pavimento antes da aplicação de camadas asfálticas adicionais, e as mais comumente empregadas são camadas de nivelamento ou recap. A drenagem, normalmente utiliza-se aí brita para drenagem em pavimentos, subbase de cap modificado, também nunca vi. O revestimento a capa asfáltica, a gente costuma utilizar o CBUQ, no caso de pavimentos flexíveis, né? Ou concreto se for pavimento rígido. E base, a gente também utiliza material aí, o solo, né? Que pode ser melhorado com cimento ou não. Beleza? Então, letra C, vamos para a próxima questão. Questão de número 75, mecânica dos solos, acho que é. Ó, para as obras de um estacionamento no subsolo de uma praça pública, foram coletadas no local amostras indeformadas de solo. Como uma das amostras indeformadas de solo possui peso específico dos sólidos igual a 27 kN por metro cúbico, teor de umidade 32%, perdão, e índice de vazios igual a 2, o seu peso específico natural é, né? Então, uma questãozinha que brinca com aqueles índices físicos. Então, a pessoa tem que ter noção das formulações básicas, e a FCC ela cobra mais 3 fórmulas, né, que são decorrentes dessa, você consegue chegar, mas eu aconselho muito você a decorar essas 3 formulinhas, né, porque está sempre caindo, né? A gente tem aquelas fórmulas básicas, umidade, índice de vazios, porosidade, saturação, e tem essas fórmulas que relacionam algumas coisas a mais. Nesse caso aqui, a fórmula é o gama natural é igual ao gama dos sólidos,
que multiplica 1 mais a umidade, dividido para 1 mais o índice de vazios. Pronto, essa forma relaciona tudo e ela resolve muitas questões da FCC. Tá? As questões de mecânica dos solos, perdão, da FCC é basicamente aplicação de fórmula. Tá? Uma coisa ou outra você tem que interpretar. Acho que eu já disse isso aqui anteriormente, né? Na parte de cortinas, contenções, taludes, ela vai para uma vertente um pouco mais teórica, mas nessa parte de índices, de tensões, recalques, é a parte mais de cálculo mesmo. Tá? Então aqui é a aplicação de fórmula, né? O gama natural é o que ele quer saber, né? Então o gama natural é o que ele quer saber. O gama dos sólidos aí ele já deu 27, a umidade é 32, o índice de vazio é 2. Então, substituindo aí, fazendo as continhas, o gama natural vai dar 11,88 kN por metro cúbico, alternativa letra A. E aqui tem um trecho também da apostila de mecânica dos solos. Para FCC, está bem direcionado, bem legal, né, que mostra essas formulinhas aqui, que são fórmulas decorrentes daquelas fórmulas mais tradicionais. Beleza? Questão de número 76. Considere o perfil geotécnico da figura a seguir, em que será realizada uma grande escavação. Então, novamente, mecânica dos solos, novamente, aplicação de fórmula, e aqui tem um conhecimentozinho a mais, né? Então, aqui ele vai dar aqui o solo estratificado, tem um peso específico da argila fina amarela, que é 17,6, e da argila, da areia arenosa amarela e marrom, que é 22 kN. Tá? E é importante a gente sempre demarcar nessas questões o nível d'água, porque por conta do efeito da poropressão. E a poropressão, inclusive, pode ser negativa se for o caso de capilaridade, que é o que acontece na questão. Considere que a argila arenosa amarela e marrom está saturada por capilaridade até 2 metros acima do nível da água. Ou seja, toda essa parte aqui, ó, sofre efeito da capilaridade. Beleza? Então tem uma poropressão negativa aí nesse trecho que inicia, e é nesse sentido que inicia, tá? Por quê? Porque o nível d'água está aqui, ó. Então é a partir daqui, é essa água aqui que exerce influência, e ela vai subindo de baixo para cima, né? E exerce aí uma poropressão negativa. Então aqui, para a gente calcular aqui, é muito simples. Calma, calma, calma. Difícil é controlar esse touch aqui do tablet. Então, a tensão nada mais é do que o somatório dos gamas pelo H. E às vezes tem que saber se é o gama natural ou se é o gama saturado. Depende de onde está meu nível d'água. Nesse caso aqui, as duas seções elas estão acima do nível d'água, não é isso? Só que uma seção sofre efeito da capilaridade e a outra não. Então, na areia fina amarela, eu vou usar o gama natural. Na areia arenosa amarela e marrom, eu vou usar o gama saturado, porque ele sofre efeito da capilaridade. Tá? Então, essa tensão aí no ponto B vai ser 17,6. Agora é a canetinha que está acabando, ó. Calma, aqui não. Beleza. 17,6 vezes a altura da camada, que é de 0 a 2, então é 2 metros. E agora eu acho que é a canetinha que está acabando a bateria, será? Calma, tá acabando a prova já. Vai dar certo. 17,6 vezes 2, mais, aí eu tenho o outro peso específico, que é o saturado, é 22 vezes também 2 metros, de menos 2 a 4. Então, isso aqui é minha tensão total. Ela vai dar aí 79,20 kPa. A questão pede a tensão total, neutra e efetiva. Aí eu tenho que a poropressão, tensão neutra aqui, nesse caso ela é negativa, beleza? Ela vai ser menos gama vezes H, não é? Menos o gama aqui, o gama da água, vezes H. Só que nesse caso aqui, ó, vou apagar aqui, tá? Nesse caso aqui, como ele quer no ponto, na cota menos 4 metros, essa capilaridade aqui é zero ainda. Porque, como eu falei, ela é ascendente.
Então, quanto mais alta ela tiver, maior vai ser. E aqui ela é 0. Por quê? Porque ela não deslocou nada ainda. Beleza? Então, gama d'água é 10, a altura aqui é 0. Então, meu U aqui vai ser 0. E a tensão efetiva nada mais é do que a tensão total menos a poropressão. Que com a poropressão é 0, a tensão efetiva vai ser igual à tensão total, que também é 79,20. Então, portanto, aqui a alternativa a letra D. Só ficar aí tem que saber essas questões da poropressão, né, desse sinal negativo é importante, né, e atentar sempre para o nível d'água, beleza? Aqui de novo a resolução, ó, de maneira organizada. Também tem um print aí da apostila, chama a atenção para essa questão da poropressão, para a questão do nível d'água. Na apostila tem vários exemplos resolvidos da FCC, beleza? Questão de número 77. Nos projetos de contenção de taludes, o monitoramento com instrumentação é obrigatório para critério de deformação determinante? Sim. Região de influência abrangendo obras existentes? Sim. Estabilização de taludes com mais de 30 metros em área urbana? Sim. Está correto que se afirma em 1, 2 e 3. Sim, com base em quê? Com base na norma. Como eu falei, as bancas estão cobrando texto de norma para evitar recurso. Então, esqueça aquele negócio de um monte de livro de mecânica dos solos, mecânica de fundações, de instalações prediais, né? A Sebrasp ainda cobra ali o Hélio Creder, né? Mas as bancas estão cada vez mais afunilando para texto de norma, né? A gente tem 1 milhão de normas de engenharia, tem que saber filtrar, tem que saber procurar, né? E aqui é a norma, não lembro qual é, eu coloquei aqui um print também da minha apostila sobre o assunto, né? Então tá aí, ó. Então ele só transcreveu o trecho da norma, beleza? Questão de número 78. Segundo a Lei 6766 de 79, a Lei de Parcelamento e Uso do Solo Urbano, salvo exceções de interesse social, os lotes terão área mínima de. Então aqui não é todo edital de engenharia que traz esse assunto, né? O edital da Caixa trouxe, a Caixa lida muito com políticas públicas, muito com a parte legal. O edital da FEPESE, lá de perito criminal de Santa Catarina, não trouxe esse assunto. E ele não é muito abordado, né? Mas nessas provas de legislativo e de judiciário, como lida muito com essa parte legal, eles costumam trazer. Não é uma lei difícil, acho que tem 51 artigos, tem uma parte dela mais contratual que é voltada aí para a questão para cartório, então cai muito em questões de cartório, muito em questões de procuradoria, né? E tem uma parte inicial geral ali que tem áreas mínimas, definição de desmembramento, loteamento, condições mínimas para as implantações desses lotes, né? Que é uma parte mais de engenharia e essa parte costuma cair. Não é difícil, né? Eu também fiz uma apostila sobre, né? Tem alguns pontos lá para serem decorados. É importante que você decore, porque a FCC gosta muito de cobrar isso, né? Então aqui esse lote mínimo, salvo exceções de interesse social, são de 125 metros quadrados e a testada aí de 5 metros. Beleza? Então tá aqui, ó, outro print da apostila, né? E aí eu trago várias coisas, vários limites, vários valores e exceções, né, que a lei apresenta. Penúltima questão, sobre movimentação e transporte de materiais e pessoas em elevadores. Então aqui NR 18, tá? E aí ele traz 3 pontos aí para a gente julgar se está correto ou se está errado. A distância máxima entre cabine e edificação é de 20 centímetros. Aqui está correto. Passageiros têm prioridade sobre cargas? Sempre, né? Elevador de passageiros é obrigatório a partir de 20 metros? Não. Aqui é de 24 metros. Então aqui é 1 e 2 apenas, texto da NR18. A FCC cobra muito elevadores, guindastes, passarelas, tá? E a parte de canteiro que em toda banca é bem cobrada. Parte de escadas, né? Então, que é uma parte que é mais chata de decorar. A FCC aborda bastante nas questões dela, né? Então tá aqui, ó, de novo um print aí da apostila da NR18. Então tudo esquematizado para você. Eu sempre uso essas cores
aí para ficar mais fácil para chamar atenção para os valores, né? E a última questão, segundo a BNT NBR 9050 de acessibilidades, cadê? Para adequada circulação interna de edifícios e equipamentos urbanos com grande fluxo de pessoas, a largura mínima para corredores deve ser maior que. Então, a 9050 é uma monstra, é uma norma gigante. Eu tenho um material sobre também. Alguns trechos dela eu desisti, porque é muito voltado para a arquitetura, é muito específico, mas tem várias partes que são importantes, e logicamente eu filtrei isso na apostila. Quando eu digo que desisti, foi de colocar no material, porque é algo que não vale a pena, mas valores de rampa, rampa mínima, inclinação, larguras de corredores, essa parte de acessibilidade, todos esses trechos são extremamente importantes e comuns de caírem em prova, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu optei por marcar 1,50 m, tá? Por quê? Porque a norma diz isso aqui, ó. A largura mínima é de 90 centímetros para uso comum, com extensão até 4 metros, de 1,20 m com extensão até 10 metros, e de 1,50 m com extensão superior a 10 metros e para corredores de uso público, né? E a questão aqui fala de circulação interna de edifícios, né? Com grande fluxo de pessoas, né? Então, assim, é uma questão que até cabe recurso por esse texto aí, porque a norma dita isso aqui. Beleza? Então aqui eu fico com a alternativa B, 1,50 m. Então chegamos ao fim da resolução da prova da Lei MS, não é? Então foram 40 questões. A ideia aqui não era ministrar uma aula sobre cada uma das questões, sobre cada um dos assuntos, mas sim mostrar como a FCC cobra a engenharia civil nas suas provas, né? Então esse fundo que está aqui agora é a página inicial do site do Engenharia das Normas. O link está aí na descrição. Esse PDF vai estar hospedado lá para você fazer o download gratuitamente. E eu estou produzindo esse material direcionado hoje para a FCC, mas no futuro eu irei ampliar isso para outras bancas, sempre fazendo uso do texto das normas, né? Você viu aí que a FCC cobra muito valor normativo, é cara e crachá, mas é um universo muito grande de normas de engenharia, você tem que saber o que filtrar. Na verdade, você não precisa saber, porque eu já estou fazendo isso para você, né? Como eu disse, eu estudei muito, eu li muito manual, li muitas normas da BNT, li muitas leis, né? E tem um material bem interessante, né? Eu só estou produzindo ele para o público em geral, né? Eu elaborei um material inicialmente mais para mim, então muita coisa que eu tinha conhecimento por trabalhar em alguns locais, por vivenciar algumas experiências na área. Eu não coloquei no material, não tinha questões resolvidas, não tinha discursiva, não tinha dicas de estudo, né? Então tudo isso está sendo compilado agora, né? Da melhor forma possível, da maneira mais direcionada possível para você. Então eu faço um convite a você acessar o site, lá tem um PDF também grátis de instalações de esgoto sanitário, tá bem legal, tá bem completo. Aquele PDF você resolve praticamente todas as questões de todas as bancas, não só a FCC, tá? Então eu faço esse convite a você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu disse, foi o primeiro vídeo que eu fiz. O primeiro vídeo do canal, na verdade, né? Então, assim, acredito que eu tenha muito a melhorar. E estou aberto aí a críticas, sugestões, comentários. Essa prova aqui eu não tive acesso ao gabarito dela, né? A FCC não está mais soltando as provas, só para quem realizou ela. Eu consegui com um amigo a prova em si, mas eu não consegui o gabarito. Mas eu resolvi ela aqui baseada, como você viu, nas normas, e quando tem questão de cálculo, né? Eu já fiz muitas questões, né? Eu resolvi, acho que até no site tem lá um dado, né? Mais de 10 mil questões só de engenharia civil. Então eu tenho uma base de questões razoável, né? A gente pode cometer algum equívoco sempre, e a banca pode cometer algum equívoco sempre. Então eu estou sujeito aí a receber críticas, comentários, sugestões, enfim, o que vocês quiserem. Beleza? No mais, um grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve.